aula. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, sou enfermeira, trabalho aqui no HC, na UTI. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu fiquei responsável pela parte de urgência e emergência. A gente vai começar por suporte básico e avançado de vida. Eu não sou professora de profissão, tá? Então eu já peço desculpas antecipadamente se eu não conseguir alcançar, né, as expectativas de vocês. Eu sei que a gente aqui também que já conhece bastante do assunto, então se eu estiver falando besteira aqui, vocês podem ficar à vontade para me interromper. Tá? A ideia é a gente estudar junto mesmo, repassar aquilo que mais cai em prova, para poder ajudar vocês no dia da prova. Queria saber, antes de começar, quem é que vai prestar para técnico de enfermagem? Quem é que vai prestar para enfermeiro? Quem é que vai prestar para os dois? Tem gente, Pode, a prova de enfermeiro de manhã, né? E à tarde para técnico de enfermagem. Pode ser. Então vamos lá, alguém conhece, já viu essa figura? Conhece, né? Como é que ela chama? Esqueci, cadeia de sobrevivência. Isso tem até caído em prova também, alguns detalhezinhos. Com as novas atualizações da American Heart Association, tem duas cadeias de sobrevivência. Na verdade, é uma cadeia só, uma complementa a outra. Começa no suporte básico de vida e aí termina no suporte avançado. A diferença entre as duas é essa primeira, deixa eu ver aqui. Esse primeiro elo aqui, ó. No suporte básico é o reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. A gente vai falar disso mais na frente, tá? Então, só um conceito, suporte básico de vida é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos, né, que objetivam o suporte da vítima, aquela pessoa que você presenciou que teve um mal súbito. Quem pode prestar esse suporte? Leigos treinados e o profissional de saúde, inclusive dentro do hospital. Né? Se for uma enfermaria, por exemplo, o primeiro socorro que a gente dá para o paciente é um suporte básico de vida. E o objetivo principal desse suporte é manter a pressão de perfusão cerebral e coronariana, né? Evitar danos maiores. A sequência. Antigamente era ABCD, né? E agora inverteu. Agora a sequência é C, A, B e D. C. O C, na verdade, são 4 Cs. Checar a responsividade de respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e iniciar as compressões. Essa é a prioridade do suporte básico de vida. Depois vem a abertura das vias aéreas, assegurar uma boa ventilação e a desfibrilação. Só que antes disso tudo, a gente tem que lembrar que no suporte básico de vida, antes de eu começar a esse socorro, eu tenho sempre que prezar pela segurança do local. Tá? Isso é peguinha de prova também, viu, gente? Às vezes a gente fica muito afoito, a prioridade é o C, compressões e tudo, e a gente esquece que no suporte básico, primeiro eu tenho que verificar a segurança do local, onde esse paciente se encontra. Então vamos lá, no C, checar a responsividade. Como que eu checo a responsividade? Chamando a pessoa, se eu sei o nome pelo nome, e tocando no ombro. Seu João, não respondeu. O que eu vou avaliar em seguida? Nada. Não respondeu, está passando mal, tem alguma coisa de errado, eu chamo ajuda. Como que eu chamo ajuda? Onde você estiver, quem estiver perto. Hoje em dia, ninguém fica sem celular, né? É muito raro. Então, celular, você tem. Se não tem, quem que você estiver ali perto. Quando eu chamo ajuda, eu não avaliei ainda pulso, nem nada, mas eu já chamo ajuda e eu solicito o DEA, o desfibrilador externo automático. Isso não pode esquecer, viu, gente? Que isso também cai em prova. Depois eu checo o pulso do paciente, pulso central. Onde que é no adulto? Carotídeo. E na criança? Carotídeo. E no bebê? Bebê braquial. Tá? Eu não vou me atentar a neonatos, viu, gente? Acho que vai ter alguém que vai falar sobre neonatologia. E, então, como não é minha área, eu nem entendo muito, eu não vou entrar em neonatologia. Nós vamos falar de crianças, bebê, criança até a puberdade e adulto, viu? E o último C, inicia as compressões.
Então, vi, mal súbito, checo responsabilidade de respiração, chama ajuda, volto, checo o pulso e inicio as compressões se o paciente não tem pulso. Essa avaliação de responsabilidade de respiração, apesar dela estar separada, ela tem que ser simultânea, tá? Não posso gastar mais que 10 segundos nessa avaliação. Certo? Tranquilo até aqui? Ixi, gente. E aí, como que são essas compressões? Gente, isso aqui cai em prova, assim, ó. Eu não me lembro de ter feito alguma prova na vida que não tenha caído uma questão sobre suporte básico e avançado de vida. E é exatamente isso aqui que eles cobram. Qual que é a relação compressão-ventilação? No adulto, na criança, quando tem via aérea definitiva, quando não tem. Então, vamos lá. No adulto, 30 compressões para 2 ventilações. Independente se eu tenho 1 ou 2 socorristas. 30 para 2. Então, eu faço 30 compressões, paro, ventilo 2 vezes. Mesmo tendo 2 socorristas, eu não posso continuar massageando e meu colega fazer as ventilações. No suporte básico, 30, eu paro e o outro ventilo. Por quê? Porque eu não estou com via aérea definitiva. Às vezes eu estou ventilando ou com o ambu ou boca a boca, né? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Se o paciente não tem via aérea definitiva e eu vou e faço uma ventilação nele, na hora que o outro socorrista está comprimindo, o que eu faço? Eu faço uma hipersuflação gástrica. Né? O ar vai todo para o estômago e a chance dele vomitar e broncoaspirar é pior ainda. Então, no suporte básico, 30, paro, faço 2, 30, paro, faço 2. Certo? E na criança, mesma coisa. 30 para 2, se eu tiver 1 socorrista. Agora, se eu já tiver 2 socorristas, eu mudo, tá? Aí eu faço 15 para 2. Certo? E no bebê, a mesma coisa. 30 para 2 se eu estou sozinho, se eu tenho mais 1 socorrista, 15 para 2. Isso aqui cai em prova assim, ó. E a característica também dessa compressão. Qual que é a profundidade? Isso aqui foi atualizado nas últimas diretrizes, tá? Antes falava aproximadamente 5 centímetros, hoje não. 5 centímetros no adulto, que eu tenho que abaixar o externo dele, no máximo 6 centímetros. Então não pode ser menor que 5, nem maior que 6. Na criança, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do bebê. Ah, mas na prática não dá para saber. Não dá para saber na prática. Mas para a prova, é isso aqui que você tem que saber. No mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior, cerca de 2 polegadas. E no bebê, a mesma coisa. 1/3 do diâmetro antero-posterior, aproximadamente 4 centímetros. Certo? Então, como é que é no adulto? Quantas compressões por ventilação? E a profundidade? Aí. E no bebê? Isso. Um socorrista 30 para 2, 2 socorristas 15 para 12. E a profundidade? 1/3 do diâmetro posterior. Ou no bebê 4 centímetros, na criança 5. Você decora assim, ó, bebê 4, criança 5, adulto de 5 a 6. Porque isso não erra isso. E o posicionamento das mãos? Ai, tá dando mau compasso. Se tiver muito ruim, vocês me falam que a gente troca para o computador de lá. No adulto, eu vou me posicionar do lado, geralmente do lado direito do paciente. Vou ajoelhar, afastar o joelho para eu não me desequilibrar. Vou posicionar em 90 graus em relação ao paciente. Vou posicionar minha mão com a região hipotenar, que é essa aqui, uma sobre a outra, entrelaçando os dedos, na metade inferior do externo dele, tá? Eu não faço massagem dobrando o cotovelo, eu faço massagem jogando o peso do meu corpo. Lembrando que eu tenho que ir 5 centímetros, no máximo 6, e voltar. Na criança de 1 ano até a puberdade, do mesmo jeito, as 2 mãos, ou se for uma criança pequena eu uso só uma mão, lembrando que eu também não posso fazer isso, porque quando a gente usa uma mão a gente tende a querer dobrar o cotovelo, né? Não, mesmo sendo uma mão, é o meu corpo que eu jogo. E no bebê, tem 2 técnicas. Se eu estiver sozinho, eu vou usar meus 2 dedos do meio,
no centro do tórax dele, na linha mamilar. Eu vou massagear assim. Se eu tiver de dor, por que eu vou fazer assim? Porque depois que eu fizer as 30 compressões, eu vou precisar ventilar ele. Então fica mais fácil. Se eu tiver de 2 socorristas, eu uso uma outra técnica. Eu abraço o bebê, isso, com os 2 dedões. Assim, ó. E massageio assim. Por que de 2 é mais fácil? Porque eu não preciso tirar a mão do bebê, né? Eu fico aqui e o outro ventila. Se eu fizer isso sozinho, eu tenho que fazer isso, tirar a mão do bebê, ventilar, voltar, né? Certo? Então, beleza. Os Cs nós já passamos. Abertura de via aérea. Nós temos 2 manobras. Essa aqui, que eu não vou me atrever a falar, que eu não sei. Chin lift, não sei. Que é a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, né? Eu levo a cabeça e elevo o queixo. Lembrando que eu só posso pegar em osso, tá? Não posso pegar onde não tem osso, porque senão eu comprimo a circulação, né, do paciente. Essa posição, se for uma vítima de trauma, eu não posso usar. Pode ter lesão cervical e eu posso lesionar mais ainda esse paciente. Então, na vítima de trauma, eu uso essa outra manobra, com esse nome esquisito aqui. Alguém sabe pronunciar? Certinho? Eu só faço a manobra de elevação do ângulo da mandíbula. Como é que eu faço? Com meus 3 dedos, o paciente deitado, eu encaixo meus 3 dedos na mandíbula dele e traciono para cima, assim, ó. Só. Tá? Para desobstruir via aérea. Essa via aérea eu estou desobstruindo o quê? A língua que está caída, entendeu? Que está atrapalhando a ventilação, no máximo. Porque se eu tiver algum corpo estranho, eu já tenho que fazer o tipo de manobra. Aqui é um parênteses, tá? Porque essas manobras que eu vou falar aqui é para o paciente que está consciente. O meu paciente que está no chão, eu não faço assim. E não faço igual a gente aprendeu lá atrás, que é fazer assim, né? Com a região hipotenar, como se fosse dar um soco de mão aberta. Não, o paciente que está com o corpo estranho obstruindo sua via aérea e ele está inconsciente, eu faço massagem cardíaca nele. É com a massagem cardíaca que a gente vai tentar tirar, que aumenta a pressão intraabdominal. Mas fazendo esse parênteses, para já falar da manobra de Heinrich, que cai também, eu já vi muitas vezes cair, como é que eu faço? No adulto, lembrando que ele tem que estar com essa face aqui, ó, de não conseguir respirar. Quando a pessoa está asfixiada, ela leva as 2 mãos no pescoço. Se é uma pessoa que engasgou, mas que está conseguindo falar, que está conseguindo tossir, o que eu faço com ela? Eu estimulo a tosse. Se eu estiver dentro do ambiente hospitalar, eu oferto O2, monitorizo a oximetria, né? Isso e chama ajuda. Agora, quando o paciente está nessa situação, é que a gente faz a manobra de Heinrich. A manobra de Heinrich, acho que a maioria já deve conhecer, posiciona atrás do paciente, faz um J invertido com a mão e vem na região do diafragma dele e dá como se fosse um soquinho, mas você não vai tirar. Você vai ter encostado, você vai fazer isso aqui, ó, e virar a mão. Com toda a força que você tem, porque senão não sai também não, né? Gente, eu passei até. Vocês nem me avisaram? Nossa, eu passei foi muito. E na grávida? Na grávida eu faço do mesmo jeito, só que ela vai estar com aquela barriga aqui, né? Então eu vou fazer onde dá. No diafragma, então eu já chego e faço. No bebê, a gente vê muito passando no jornal, né? Que o SAMU ajudou por telefone a desobstruir via aérea de bebê. No bebê eu coloco ele na coxa, eu espalmo a mão assim no tórax do bebê, bato com a região hipotenar nas costas 5 vezes, viro o bebê de frente, faço 5 massagens. Volto 5 vezes, volto 5 massagens. Certo? Na criança, dependendo do tamanho da criança, eu faço a mesma manobra que faz no adulto. E aqui que é a massagem que eu falei. Aí tá, desobstruir via aérea. Então eu preciso assegurar uma boa ventilação. São quantas ventilações? 2 a cada 30 compressões. Como que eu vou ventilar meu paciente? Isso também teve mudança há pouco tempo, né? Porque o leigo antes aplicava o suporte básico de vida e fazia a respiração boca a boca.
Nem sempre ela era efetiva e com aquele negócio de, mas vai pegar contaminação. O risco é mínimo de pegar, viu? Boca a boca. Se for um parente seu, você vai fazer. Se for sua mãe, sua avó, sua tia, a gente faz, não tem jeito. Até o cachorro já faz. E faz mesmo, que eu já quis fazer. E aí, existem dois tipos de ventilação, né? De usar o ambu, que é o bolsa, válvula, máscara. Na prova não aparece ambu, viu, gente? É bolsa, válvula, máscara. E essa máscara pocket, que ninguém tem isso, ninguém vai ter. Não vai, ninguém tem. E como que é essa máscara? Essa máscara nada mais é que aquela primeira parte aqui do ambu, sabe? É a máscarazinha que é a copa e você vai lá e sopra. Essas são ventilações não invasivas, né? Aí faz só compressão? Aí, se você não está... Quem perguntou? Se você não está seguro para fazer ventilação, você faz só compressão. Só compressão. Que é a nossa prioridade da cadeia, lembra? Então, lembrando, 2 ventilações a cada 30 compressões. E aí, voltando lá no começo, a vítima está no chão, caída, avaliou a responsividade, ela não responde, mas ela está respirando esquisito. Aquele tipo gasp lá, ou gasp, né? Você está gaspiando. Porque lá nada mais é que um reflexo de tronco. Ele não está respirando. É o cérebro dele que está mandando, né, ele respirar. Então ele respira igual um peixinho fora d'água, ele faz assim, O paciente não está respirando, ou está respirando esquisito, mas ele tem pulso. O que eu faço? Eu ventilo ele. Isso aqui também cai em prova, tá? No adulto eu ventilo ele que tanto? Uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Ou aproximadamente 10 a 12 ventilações por minuto. Mas aí eu ventilo ele. Como é que é? Eu chamo o socorro primeiro ou eu ventilo ele primeiro? O que vocês acham? Ventilo ele primeiro. Ventilo ele primeiro, chama o socorro, volta e ventilo ele de novo. Criança, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos ou 12 a 20 ventilações por minuto. E aí o D é a desfibrilação. Esse aqui é o DEA. Eu não sei se acho que todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo já viu. O DEA é o desfibrilador externo automático. Quem pode usar ele? Qualquer pessoa. Porque ele faz tudo sozinho. Você só precisa ligar, apertar o botão de ligar e pregar as pás no paciente. Aí ele avalia, ele analisa o ritmo do paciente e fala se é chocável ou não. Aí se não é chocável, ele fala ritmo não chocável, massageie o paciente. Ou se é chocável, ritmo chocável, afaste o paciente e ele choca. Então qualquer um pode usar, o leigo pode, qualquer um de nós pode usar, enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer um. Tá? Isso aqui nos Estados Unidos, assim, eu nunca fui lá, mas eu falo que qualquer lugar que você vai, tem isso aqui, que as pessoas lá são muito capacitadas para o suporte básico de vida, e em shopping, a pessoa passa mal, o povo já chama ideia, vem e usa. Aqui a gente não tem muito isso. Desfibrilação precoce é o primeiro tratamento. Por que acontece? A maioria dos pacientes que entram em parada cardiorrespiratória, elas entram em parada no modo ventilação, fibrilação ventricular, nós vamos falar também. Quando ela entra em parada, é nesse ritmo. Então é aí que eu tenho que chocar esse paciente. Se eu estou num lugar que tem ideia, antes de eu comprimir o paciente, eu já vou correr e colocar o DEA ali. Porque se o DEA identificar que tem uma fibrilação, ele já vai chocar. Geralmente, entre 3 a 5 minutos, ele fica nesse ritmo, depois ele evolui, com a sistolia ou a AS, aí é mais difícil de reverter. Então, a desfibrilação precoce é o suprassumo do suporte básico, tá? A compressão e a desfibrilação precoce. Então, se eu perguntar, eu choco primeiro ou faço massagem? Se eu tenho DEA, já ali, eu sei que eu tenho, eu choco. Se eu não tenho, eu massageio até o DEA chegar. Tranquilo até aqui? Como que eu ponho as pás desse DEA? Lá ele explica tudinho, até na pá tem um desenho. Eu coloco ele, na base esquerda, né, do coração. Então, um pouco abaixo da linha mamilar à esquerda. E o do ápice a gente coloca um pouco abaixo da clavícula direita do paciente. Paciente peludo. Se ele for muito peludo, a gente tem que tentar colocar em outro lugar. A gente pode colocar antero-posterior. Porque se ela não ficar bem colada no paciente, o choque não vai ser efetivo. Tá? Paciente com marca-passo. Porque geralmente os pacientes têm marca-passo aqui, né? Coloco um pouco abaixo do marca-passo. Não posso pôr em cima. Mas aqui não é marca-passo.
ali na hora é o choque, pronto, acabou, depois ele se vira, né, com marca-passo. Tá? E aqui a posição antero-posterior, tá? Então é bem em cima do coração mesmo, à frente e atrás. Não tem muito segredo não. Pode perguntar. Na própria sabucaí, quantas compressões por minuto? Naquela ventilação 30 para 2. Do SAMU? É porque assim, tem que ver se era suporte básico ou não. Porque no suporte básico a gente não fala por minuto. A gente fala 30 para 2. No suporte avançado, que a gente vai falar, a gente fala em minuto. Que são de 100 a 120. Que antigamente era acima de 100. Só que aí os últimos estudos mostraram que às vezes, eu não lembro certinho, mas que acima de 120 já diminui tantos por cento na chance de sobrevida do paciente. Com 140 de frequência, menos ainda. Então, eles estabeleceram um limite mínimo e máximo. Aí é no suporte avançado, quando a gente tem viário definitivo. Por isso que a gente não pode confundir, tá? Por isso que toda hora eu falo, suporte básico, suporte avançado, tá? E aí o choque, o que eu faço? Quem trabalha em pronto-socorro, vocês trabalham, tenho certeza que você já vê muito. Choque o paciente e todo mundo olha para o monitor. Não. Choque o paciente e volta a massagem. Por que o choque faz? O coração está doidão ali, né? Ele está fibrilando, então ele está fazendo isso aqui. Está contraindo de forma ineficaz. Então quer dizer que a corrente elétrica ali também está toda doida. As células estão tudo disparando. Ao invés de vir só de um nó, cada célula está soltando a sua carga ali. Por isso que ele está fazendo assim. Quando eu choco, eu estou reorganizando essa carga. Então eu choco e falo assim, para aí, galera. Aí todo mundo para. Aí quem precisa de quê? Quarta compressão. Aí eu preciso da força mecânica de novo para restabelecer o ritmo elétrico. Então, chocou, nem precisa dar monitor. Compressão. Tá? Resumindo então, né, os componentes de uma boa RCP no suporte básico. Primeira coisa, segurança do local. Segunda coisa, responsividade, chamando, tocando o ombro. Aciona o serviço médico de emergência. Avalie respiração e cheque o pulso simultaneamente. Em quanto tempo, no máximo? Quanto tempo que eu posso perder avaliando isso? 10 segundos. Compressões torácicas e ventilação, eu inicio 30 para 2. A frequência de 100 a 120 por minuto, no paciente que já tem a via aérea definitiva. E a profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto. Aí aqui, eu peguei um resuminho do que fazer e o que não fazer no suporte básico de vida, com uma RCP de alta qualidade. O que a gente deve fazer? Compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120, porque aí, se você for fazer a conta, geralmente 5 ciclos, eu não esqueci seu nome, desculpa, porque eu te conheço do TS, mas você me perguntou da frequência. Rose. Ô Rose, porque se você for fazer a conta, geralmente 2 minutos dá 5 ciclos de compressão, 30 para 2. Então, é isso mesmo, vai dar de 100 a 120 minutos. Mas no básico a gente fala de 30 para 2 ou de 100 a 120, é o ideal. Se eu te perguntar, você vai 100 a 120, tá? Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, 5 centímetros, no mínimo e no máximo 6. Permitir o retorno total do tórax a cada compressão. Principalmente quando a gente está começando a ficar cansado, a gente faz a massagem do paciente, aí a gente começa a descansar assim, em cima do paciente. Ó. E aí o tórax dele não volta, então quer dizer, não adianta, não está circulando nada. Então eu não posso apoiar em cima dele. Isso também já vi, tem questão aqui que eu vou mostrar para vocês também que cai em prova, tá? Então permitir o retorno, não posso apoiar sobre o tórax entre as compressões. Minimizar a interrupção na compressão. Outro dilema, isso é intra-hospitalar. Então, massageando o paciente, o médico fala assim, vamos entubar. O que a gente faz? Todo mundo para o que está fazendo e o médico vai entubar, e aí não dá certo, e aí fica e o paciente sem, e a bomba cardíaca dele parada. O coração, que não é para ficar parado, está parado. Quanto tempo o médico tem para entubar o paciente? 10 segundos. É os mesmos 10 segundos. Ao final de um ciclo, aí a equipe de enfermagem, que eu vou falar na frente, já está preparando o material para viário definitivo. Ao final de um ciclo, 10 segundos ele tem para entubar o paciente. Não deu certo? Volta o ciclo 30 para 2. Tá? Então, minimizar a interrupção das compressões.
E ventilar adequadamente o paciente. Como que eu sei que estou ventilando adequadamente? Se o tórax dele está expandindo. Porque às vezes também eu coloco o ambu lá, principalmente quando a gente está sozinho, é muito difícil você conseguir acoplar a máscara do ambu. Às vezes você acha que está ventilando, mas quando você está ventilando, está saindo o ar tudo. E aí você não está vendo o tórax dele elevar. Então, a ventilação só é efetiva se o tórax dele elevar. Ah, eu sabia que ia ficar pequeno aqui. Eu acho que eu tenho que... Só um minutinho, gente. Esse aqui, na verdade, é o algoritmo do atendimento no SCP. É o resumo do que a gente falou agora. É um fluxograma. Ah, não consigo. Eu vou mandar para vocês. Deu? Ó. Usa a tela. Cada pra ver agora? Nem eu sabia disso. Então, primeira coisa, o algoritmo de suporte básico. Verifique segurança do local. Avalie a responsabilidade da vítima, chamando-a e tocando nos ombros. Se a vítima não responder, chamar por ajuda, ligue o 192, agora a gente tem o 192, né? E solicita o DEA. Não esquece, chama ajuda e DEA. Não esquece de pedir o DEA. Isso, se você estiver no shopping, passou mal, gente, chama ajuda, já traz o DEA. É isso mesmo. Agora, você está na rua, não tem jeito, né? E aí, se eu estiver no ambiente hospitalar, lembra que eu falei que no ambiente intra-hospitalar dá para ter suporte básico de vida? No ambiente hospitalar, eu vou solicitar o carrinho de emergência. Então, eu estou lá na enfermaria, o paciente parou, eu vi que ele parou. Enquanto eu estou avaliando ele, eu chamo a ajuda, já traz o carrinho. É lógico que eu sei que nas enfermarias, na prática, né, isso não acontece. A gente não reanima o paciente na enfermaria. Muito raro. Em UAI, principalmente, quando os pacientes estão no quarto. Leva tudo para a sala de emergência. Mas na teoria, o que cai na prova é isso. Hã? Então, aqui no nosso, né, porque no hospital grande, não tem para onde levar, na enfermaria você reanima lá. Mas eu lembro que eu trabalhava na UAI, e na UAI tem os pacientes que ficam internados que não era para ficar, né? Tem até um carrinho de emergência lá. Mas se o paciente parar lá, ninguém reanima lá. Coloca ele para a sala de emergência e é tempo que perde. Mas é muito traumático os outros que né? Então, aí chamei ajuda, verifica a respiração, o pulso carotídeo simultaneamente em até 10 segundos. Se a vítima não respira, mas tem pulso, eu faço uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos. Se a vítima não respira e não tem pulso, eu inicio o ciclo de 30 compressões para 2. Chegou o desfibrilador. Eu sigo os passos. Então ele vai analisar e vai me falar. É ritmo não chocável? Ele mesmo vai mandar reiniciar a ressuscitação, a compressão torácica por mais 2 minutos. Se o ritmo é chocável, administrar o choque do paciente, reiniciar a RCP, iniciando pelas compressões, aquilo que eu falei. Tá? A cada 2 minutos, o DEA realizará nova análise de ritmo. No hospital também é assim. Mesmo sem o DEA, eu faço 2 minutos de massagem cardíaca no paciente para depois avaliar o ritmo ou o pulso. Certo? E aí eu mantenho a RCP até que chegue o socorro médico. Beleza? De suporte avançado? Suporte básico? Tá claro? Vou dar uma dica para vocês. Porque às vezes é muita coisa que a gente tem que decorar. Porque assim, tem coisas que a gente interioriza, mas tem muito número que a gente tem que decorar. Por exemplo, quantos centímetros. Hoje a gente está aqui estudando, está claro para todo mundo. Talvez daqui uma semana, se for fazer exercício sobre isso, a gente vai esquecer. Em algum lugar da sua casa, compra aqueles post-it, assim, sabe? Aqueles coloridos que chamam bem atenção. Faz as anotações, vai pregando assim no lugar da sua casa, porque todo dia você vai dando uma olhada naquilo. E aí chegar no dia da prova, é incrível, a gente lembra. Até da cor do post-it, viu?
Suporte avançado de vida. Essa aqui é a cadeia de sobrevivência do suporte intra-hospitalar, né? Lembra que aqui o primeiro do suporte básico é o reconhecimento e acionamento do serviço médico? No hospital, é vigilância e prevenção. Foi isso que caiu numa questão que eu vi. Que pergunta lá na cadeia de sobrevivência do suporte avançado de vida, qual é o primeiro elo? Uma coisa assim. É vigilância e prevenção. Porque se eu estou dentro do hospital, o paciente está internado. Então eu tenho que vigiar e prevenir que ele não tenha nenhum agravo dentro do hospital. Tá? Então eu trouxe aqui porque esse aqui eu vi cair em prova. O resto é igual. Reconhecer e acionar o serviço médico, iniciar RCP, desfibrilar rapidamente e depois os cuidados com suporte avançado e pós-parada. Então, no suporte avançado de vida, é a mesma coisa do suporte básico. O que muda ou o que acrescenta é isso aqui, ó. Aí, no suporte avançado eu tenho via aérea definitiva com oxigênio a quantos por cento? Alguém se arrisca? 100%. Então, se eu estou ventilando o paciente no ambu, aquele reservatório dele tem que estar cheio. Ele não pode estar vazio. Ele tem que estar cheio, eu ventilo, ele esvazia e enche. Tá? Isso significa que eu estou ofertando 100% de O2 para o paciente. Monitorização cardíaca e acesso venoso calibroso. Aí, entra aqui, ó, Rose, com a via aérea avançada, ou seja, máscara laríngea, traqueostomia, combitube ou tubo orotraqueal, aí as compressões são contínuas a uma frequência de 100 a 120, então não é mais que 100, não é menos que 120, é de 100 a 120, tá? Porque pode querer te confundir na prova, porque antigamente era de aproximadamente mais que 100, de aproximadamente 120, tá? Não, é 100 a 120, ponto, acabou. E uma ventilação a cada 6 segundos, ou 10 respirações por minuto, isso aqui do adulto. Via aérea definitiva, eu preciso parar a compressão torácica para ventilar o paciente? Não, não preciso, porque não tem esse risco de hiperinsuflação gástrica. Se o tubo estiver posicionado, né? Eu vou ventilar, o outro socorrista ou outro colega enfermeiro ou técnico de enfermagem está fazendo as compressões, eu vou ventilar. Ventilo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventilo, 1001, 1002, tá? E a desfibrilação, que também no hospital, quando o paciente tem um mal súbito, a primeira coisa que eu vou fazer é monitorizar ele com o DEA. A gente tem, lá na UF, os nossos são bifásicos, já são assim, não são os mais novinhos, mas são os mais modernos. Eu monitoro ele no DEA porque ele já vai me avaliar se tem um ritmo chocável ou não. Lembra que eu falei? Quando o paciente para, geralmente é por FV ou TV, e ele fica nesse ritmo de 3 a 5 minutos, então eu tenho que pegar ele numa hora oportuna. Qual que é a diferença? Tem o desfibrilador manual e o automático. O automático é aquilo que a gente falou, das pás que cola. E o manual é aquele que o médico vem e choca. Quem é que pode chocar com desfibrilar o paciente manual? Só o médico. O nosso desfibrilador, ele tem as duas funções. Ele choca tanto com aquelas pás manuais quanto automático. Tá? Vocês podem ver, às vezes no carrinho de emergência, sempre tem lá a pá do desfibrilador. Não, mentira, estou mentindo. Essas são as pás do marca-passo. Disfarça. Qual que é a carga que usa? 200 joules no bifásico, 360 joules no monofásico. O monofásico é o mais antigo, então antigamente usava, tem alguns lugares que ainda tem, o choque de 360 joules. O bifásico são 200 joules. Por quê? Estudos que mostraram que com menos carga, nessa forma sendo bifásica, aumenta a sobrevida do paciente. Qual que é a diferença dos dois? O monofásico, a corrente elétrica passa em um sentido só na fibra cardíaca. O bifásico, a corrente elétrica passa num sentido e no outro. Ela vai e volta. Entendeu? Então, por isso que a carga pode ser menor, porque ela diminui o limiar de desfibrilação do coração. Porque ela faz esse sentido, ela vai e volta. Certo? Você que também já me cai em prova. Um absurdo, eu acho. Quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular, que a gente falou, que é isso aqui, ó. E taquicardia ventricular, sem pulso.
Fibrilação ventricular. A prova pode querer te confundir com fibrilação atrial. Não tem nada a ver. Fibrilação ventricular é ritmo de parada. Fibrilação atrial é a arritmia cardíaca, que eu trato de outra forma. Então, lembrando que nós estamos falando de ventrículo. E aí é esse traçado aqui, ó. Porque o coração, ao invés de ele estar contraindo assim, ó, de cima para baixo, ele está fazendo isso aqui, ó, ele está tremendo. E a taquicardia ventricular sem pulso, o coração está contraindo certinho. Só que ele está contraindo tão rápido, que ele não está conseguindo bombear sangue. Então ele está parado. Eu não estou bombeando sangue para o coração. Então, concorda que nesses dois ritmos aqui tem atividade elétrica? As células estão doidonas lá no primeiro, na fibrilação, cada uma mandando seu choque. E o outro, o nosso atrial está mandando choque demais, rápido demais, que o coração não está bombeando. Então, por isso que ele é chocável, porque tem atividade elétrica. Aí eu mando choque para quê? Para reorganizar. Por que eu estou falando isso? Porque os outros dois ritmos não são chocáveis, é a sistolia e a taquicardia. O AS, que é atividade elétrica sem pulso. Por que não adianta eu chocar aqui? Quem sabe falar? Não tem atividade elétrica nenhuma, eu não vou reorganizar nada. Lá tem atividade mecânica e elétrica, só que ela não está eficiente. Na TV não tem atividade mecânica, só elétrica. Aqui não tem atividade mecânica e nem elétrica na sistolia. No AS eu tenho atividade elétrica, mas eu não tenho atividade mecânica. Então, também não adianta. Né? Lá nos outros, né? Questão. Então, nesses dois ritmos não são chocáveis. Então, quais que são os chocáveis? Aí. E aí eu choquei, o que eu faço? Volto as compressões, mais um ciclo de 2 minutos. Eu choco uma vez, sem fazer compressão, choco de novo, vou chocando tanto sem voltar? Não, eu tenho que fazer compressão. Então, esse aqui é o algoritmo do suporte avançado de vida, né? O atendimento de parada cardiorrespiratória. Então, lá ele fala, ó, a cada 2 minutos, analisa o ritmo cardíaco. Se é fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a gente choca com 200 joules no bifásico ou 360 no monofásico, reinicia NCP. Por que eu coloquei isso aqui? Para a gente falar das drogas que a gente usa. Então, lá no comecinho, ó, iniciei suporte básico de vida, vi o ritmo com o desfibrilador, era ritmo chocável, eu realizo o choque, reinicio a RCP. Aí chegou o socorro, ou eu estou dentro do hospital, já começa o suporte avançado, né? Providencia acesso venoso, monitoro com os cabos do desfibrilador e prepara a adrenalina, é a primeira droga. A adrenalina é um vasopressor, ela aumenta a perfusão coronária e cerebral. Né? Então a gente faz 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos de parada. Administra adrenalina. Depois da adrenalina tem que fazer o quê? Um flush de pelo menos 20 ml. E é aquele negócio mesmo. Faça o flush, levanta o braço para sempre. Tá? Parece besteira, mas é verdade. E aí, quais são as outras drogas que a gente usa, além da adrenalina? Amiodarona. A amiodarona é um antiarrítmico. Se o paciente está em ritmo chocável, então se eu estou pelejando lá, choco ele, faço massagem, ele não voltou, eu vou tentar também com o antiarrítmico. O antiarrítmico não vai fazer não vai reverter a fibrilação ou a taquicardia ventricular, mas ele vai auxiliar diminuindo o limiar de desfibrilação, tá? Cardíaco. E aí, o que eu achei interessante? Lidocaína. Antigamente a gente usava lidocaína, bem antigamente. Aí depois não usava lidocaína mais como antiarrítmico. Aí agora voltou. Agora a gente pode usar também a lidocaína. Tá? Bicarbonato. Eu uso bicarbonato só se o médico tiver certeza de mais da conta que é acidose. E ainda assim há controvérsias, porque alguns estudos já demonstraram que a compressão cardíaca efetiva é melhor para reverter a acidose do que bicarbonato, acredito. Uso, mas não é a primeira escolha. Causas, e aí durante a parada, o médico precisa tentar entender, né? Quais são as principais causas de parada? 5Hs e 5Ts. Hipóxia, hipovolemia, acidose, hiper ou hipocalemia, hipotermia, intoxicação, né? Exógena ou por medicamento, tamponamento cardíaco. Todo mundo sabe o que é o tamponamento cardíaco? Quando sangra, né, entre o coração e o pericárdio,
E aí o coração vai sangrando, o pericárdio é a capa, né? Que protege o coração e o coração vai ficando espremido, não consegue bombear. Como é que trata o tamponamento cardíaco? Fazendo uma punção. Geralmente pega uma bocada de 14, vai lá e drena o sangue e volta. Tá? Tensão no tórax, que é o pneumotórax. É a mesma coisa, só que é no pulmão e com ar. Tem ar entre a pleura e o pulmão fica espremido, não consegue contrair. Isso também é uma das causas de parada. Trombose coronária, que é o infarto, né? E o TEP, tromboembolismo pulmonar. São as principais causas. Aí, antigamente, é o que mudou. Antigamente eram 6 T's, que é considerado também o trauma torácico, tá? Foi retirado do T. E na criança, além dessas causas aqui, ó, hipóxia, hipovolemia, acidose, entra um outro H, que é hipoglicemia na criança. Uma das causas também de parada. E aqui é o algoritmo de reanimação no paciente que está em ritmo não chocável, que está em AESP ou em assistolia, né? Analisa o ritmo a cada 2 minutos, se o ritmo estiver organizado, eu checo o pulso. Então, da mesma forma, inicio lá no suporte avançado, acesso venoso, monitorização, adrenalina. Considero via aérea avançada. Considero por quê? Porque tem que ser daquele jeito, tem que ser 10 segundos. Para entubar, testar se está posicionado, e aí a enfermagem já fixar, certo? Antes de falar disso aqui, eu queria falar o seguinte. Quais são as nossas funções nesse suporte base, avançado de vida? Função do técnico e do enfermeiro. Vai falando aí pra mim. Os registros, né, as anotações, mas antes disso, para eu poder salvar a vida do paciente lá, enquanto equipe. O quê? Aí eu vou morrer. Então, o que a gente faz? Reconhecer, chamar ajuda, isso é função nossa. Carrega, puxa o Compressão cardíaca é função de quem? De qualquer um da equipe. Mas específico nosso, acesso venoso, monitorização, providenciar o material para via aérea definitiva, auxiliar na intubação, Administração da medicação. isso, administração de medicação, o que mais? Tempo, o que mais? anotação. Né? E aí vem a anotação e tudo mais. Choco, não choco. Mas sou responsável por verificar se está todo mundo longe, afastado da máquina na hora que o médico vai checar? É responsabilidade do enfermeiro. Tá? Na verdade, é responsabilidade de todo mundo. Mas é porque eu já vi cobrar em prova como responsabilidade do enfermeiro, eu vou mostrar para vocês. E aí, as novas diretrizes trouxeram também os cuidados pós-PCR. Né? Então, conseguir reverter o paciente, o que eu vou fazer? Paciente que tiveram depois uma eletrooperação de ST, né, indicativo de infarto, eu preciso providenciar para ele uma angiografia. Isso aqui é coisa nova, pode ser que eles cobrem, tá? Por isso que eu trouxe. Controle direcionado de temperatura, é o que antigamente o pessoal chamava de hipotermia terapêutica. Eu preciso que esse paciente, pelo menos nas próximas 24 horas, pelo menos, isso pode se estender, que ele fique uma temperatura entre 32 e 36 graus. Por quê? Por que lá no nosso TI a gente fica, você não pode ter temperatura acima de 36, e lá a gente considera 37, né? Porque a temperatura alta aumenta o metabolismo celular, aumenta a demanda cerebral de oxigênio, né? E esse paciente não está em condição de ofertar muito O2 para o cérebro, então eu preciso proteger o cérebro dele, né? Que já sofreu injúria durante a parada. Beta-bloqueador, usol da vida, atenolol, propranolol, tem algumas recomendações, mas não é de uso rotineiro, isso vai de cada paciente, se o paciente já fazia uso, depende de qual tipo de parada que ele teve, em qual ritmo que ele ficou, tá? 32, 36. Lá no UTI a gente considera 37 porque a gente usa o termômetro axilar, e ele dá mais ou menos uma diferença de 1 grau. Não, lá a gente liga a manta. Lá a gente liga a manta. Mas aqui nós estamos falando pós-PCR, tá? Metas hemodinâmicas após ressuscitação. Então, eu preciso evitar a hipotensão e corrigir. O que eu considero hipotensão? Ou, isso mesmo, ou PA sistólica menor que? Sistólica menor que 90. Então, PAM menor que 65 ou PAM menor que 90. Então, eu tenho que manter assim, tá?
Prognóstico pós-PCR, o que ele traz também? Ele fala assim que durante a parada o ideal é a gente monitorizar, né, com capnografia o paciente, monitorizar a pressão parcial de CO2 desse paciente. E ele fala que a cada redução de 10 milímetros, depois de 20 minutos, o paciente manter uma pressão parcial de CO2 abaixo de 10, esse paciente morreu. Só que isso aqui não pode ser um critério para eu parar a ressuscitação, tá? É só um dado que fala sobre sobrevida. E também depois, se for um caso, o paciente sofreu tanta injúria cerebral que ele evoluiu com morte cerebral, os cuidados com o paciente provável doador. Por que eu trouxe isso aqui? Porque pode ser que cobra, eu não sei. Eu nunca vi, é novo, é das últimas diretrizes, isso aqui, das últimas recomendações de 2018. Não sei, né? Tranquilo? Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos tentar fazer exercício, então. Essa aqui, ó, é da VUNESP, eu peguei da banca. Ao constatar que um paciente adulto está em parada cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem deve solicitar ajuda e o desfibrilador. E, enquanto aguarda, iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. No que diz respeito à massagem cardíaca, a frequência e a profundidade das compressões devem ser, respectivamente, 100 a 120, de 5 a 6. qual letra? Quem acha que é a letra C? A letra C não é. Quem acha que é a letra D? Quem acha que é a letra E? Quem não acha nada, gente? Teve gente que não levantou a mão. Vou dar mais um tempo para pensar. Frequência, 100 a 120. Então, beleza. Eu não sei os dois. Não digo de prova. Vamos eliminar. Eu sei que é de 100 a 120. Então, eu pego a caneta e passo um risco nessa aqui. Eu passo um risco nessa aqui. Eu passo um risco nessa aqui. Eu só sei isso aqui. Eu esqueci a profundidade. Agora, pelo menos, minha chance aumentou. Agora, 50% de chance de acertar, 50% de errar. Qual que é a profundidade? De 8 a 10 centímetros ou de 5, no máximo 6? Beleza? Então, ficou em dúvida na prova? Você sabe uma das respostas, com certeza? Passa a caneta e rabisca mesmo, pra você não gastar seu cérebro olhando para aquilo. Porque aí fica mais fácil. Aí você olha e fala assim, não, mas de 8 a 10... Não, eu quero de 5 a 6. Certo? Outra. Durante o treinamento de primeiros socorros para os professores do ensino fundamental, interpretação de texto, presta atenção no enunciado, hein? Do ensino fundamental. Estou falando de quem? Criança e adolescente, né? O enfermeiro deve orientá-los que, frente a casos de parada cardíaca em crianças com idade de 6 anos até a puberdade, a profundidade e frequência das compressões torácicas devem ser de 4 a 5. Vamos porque a gente tem certeza? Se a gente tem dúvida na profundidade, vamos porque a gente tem certeza. Frequência, qual que é a frequência? 100 a 120? Então já sei a resposta. Porque pode até ser 5 centímetros. Viu? Ficou em dúvida na prova? Procura uma coisa que você sabe, que você já elimina outra, você não precisa ficar sofrendo. Essa é da VUNESP também. Outra da VUNESP, de 2019, hein? Ao utilizar o DEA, o enfermeiro deve posicionar as pás do desfibrilador na base lateral do tórax, uma à direita e a outra à esquerda. Errado? Aplicar 3 choques com intervalo mínimo de 1 minuto entre eles, caso o paciente ou cliente não apresente sinais de recuperação. Errado? Certificar-se de que ninguém esteja tocando o paciente ou o leito. Certo? Vamos ver as outras. Suspender seu uso se o paciente estiver em fibrilação ventricular? Não, é aí que eu tenho que usar, né? Aplicar um choque apenas, imediatamente. Tudo bem. Outro da VUNESP. A avaliação primária de um paciente que apresenta agravo clínico compreende os seguintes passos. Avaliação primária.
Aí tá lá, avaliar a ventilação, avaliar a permeabilidade de via aérea, avaliar o estado circulatório, avaliar a responsividade, chamar o paciente e a expansão torácica e avaliar o estado neurológico. Marque a sequência correta a ser adotada. Essas vocês não precisam anotar, porque eu vou dar um tempo para vocês. Você vai ter que escolher, aquilo ali é tudo verdade. Você vai colocar qual que é a sequência, para você escolher qual que é a letra. Aí, para você poder fazer isso, você vai ter que ir escrevendo, né? Eu, pelo menos, preciso. Então, a pergunta devia E aí? C? Qual que é uma que você tem certeza que é a primeira? É a vaga. Então é a letra C ou a letra D. Qual que é o primeiro? A primeira? A quarta? Avaliar a responsividade? Então vamos cancelar as outras, né? Então essa aqui eu não vou olhar para ela mais, essa eu não vou olhar, nem essa. Eu fiquei entre a C e a D. 50% de chance de acertar. De 20 você foi para 50. Aí a C me fala que o próximo é avaliar a ventilação. E a D me fala que o próximo é avaliar a permeabilidade de via aérea. E aí? Ventilação? É você está respirando? Se está em dúvida, vamos pular. Vamos ver a outra. Então a próxima aqui, ela inverte, né? Então para mim não vou resolver tudo. Vamos ver aqui. A C me fala que avaliar o estado neurológico é antes de avaliar o estado circulatório. Então pronto. Já sei, não é isso. Beleza? Não sofre. Ai, não lembro direito, estou em dúvida. O pulso não vai nessa. É junto, lembra? Avalia a responsabilidade e chama ajuda. Aí eu avalio respiração, pulso carotídeo simultâneo. Tá? Então, gente, essas técnicas de fazer a prova, assim, te ajuda. Não é que você está chutando, é que você esqueceu a sequência. Hã? É, né? Aí são quantas cabeças pensando, né? Então eu acho que isso aqui pode ajudar vocês. Aí essa aqui não é VUNESP, nós estamos acabando, tá, gente? Porque já deu a hora. Essa é do CESP, mas é da IBSER. De acordo com as normas diretrizes de 2015 da American Heart Association, a respeito do suporte básico de vida, ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve a. Aplicar a sequência universal de ABC, via aérea, respiração e compressão? Não. Garantir a segurança do local de atendimento e em seguida ligar para o resgate, que dará por telefone as orientações que deverão ser seguidas. Sem dúvida? Vamos passar para frente. C. Realizar compressões cardíacas na taxa de 80 a 100 por minuto. Na taxa, gente. Na taxa. Alternar, aí é assim, tem isso também, viu? Apareceu umas palavras muito esdrúxulas, desconfia. Alternar a cada 10 compressões, uma ventilação intensa. Não é verdade direito. Checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada a parada cardiorrespiratória. E aí, é a B ou a E? Quem acha que é a B? Quem acha que é a E? Sabe o que fez vocês errar aqui? Interpretação de texto. Porque presta atenção, olha os pés. Profissional de saúde. O profissional de saúde precisa que o médico do SAMU fale o que eu preciso fazer? Não. Isso aqui é para o leigo. É para o leigo que não sabe o que fazer. Ele liga e o SAMU vai orientando. E isso aqui fica em dúvida mesmo. Fica em dúvida mesmo. Eu não tenho que... Alguém discorda?
Eu sei, só que ali, ó, o que negativa ela é isso aqui, ó. Ligar para o resgate que dará por telefone as orientações deverão ser seguidas. E aqui ele fala, ó, profissional de saúde. Se aqui tivesse assim, ó, o leigo, aí ia estar certa a questão. Mas não, é profissional de saúde. Eu não preciso, enquanto profissional de saúde, ligar. Eu vou ligar para o resgate, mas ele não vai me falar o que eu tenho que fazer. Eu, enquanto profissional de saúde, inicio a RCP. Não é isso? É um suporte básico? Certo? Essa aqui eu trouxe porque eu quero comentar com vocês. Ó, é muito interessante, eu não falei, porque eu acho que vai ter gente que vai falar sobre saúde da mulher e deve abordar esse tema, mas são informações básicas que a gente tem que saber. Em janeiro de 2018, o meio de comunicação nacional noticiou: uma grávida foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Foi levada para a UPA e em seguida para o Hospital Geral, onde está internado em estado gravíssimo. O bebê nasceu, mas também está em estado grave. Isso passa na televisão, no Fantástico, vocês lembram, né? Então, isso aqui é PCR em gestante. Considerando o caso apresentado em que houve uma parada cardiorrespiratória da gestante, analise as orientações abaixo. 1. Nos casos de gestante, a sequência de ação deve ser ABC, via aérea, respiração, compressão, com a finalidade de melhorar a oxigenação para a criança. O que vocês acham? Gestante é adulto. Tá? Ai, gente! Que sem graça! Ninguém viu. Se a altura do fundo uterino for igual ou superior ao nível do umbigo, o deslocamento manual do útero para a esquerda pode ser benéfico para o alívio da compressão aortocava durante as compressões torácicas. Já sabe, né? Isso é verdade. Não tem que dar mesmo se demorar, né? O potente da anestesia você faz. Até no centro cirúrgico, né? Gestante pode dormir de barriga para cima? Não é? Melhor decúbito para ela no esquerdo. Então, se eu tô. Como é que eu massageio a pessoa? Decúbito dorsal. Eu tenho que botar ela de barriga para cima. Só que aí o peso da barriga está todo em cima da aorta e da veia cava. Então, eu estou dificultando a oxigenação e o retorno venoso. Então, o que eu faço? Eu trago a barriga dela para a esquerda. Se a altura uterina estiver a linha do umbigo ou para cima. Se estiver abaixo, normal, igual qualquer ser humano mortal. Tá? Ou seja, se ela estiver barrigudinha, você vai palpar o fundo do útero. Palpar o fundo do útero é muito fácil. Vai palpando a barriga dela, você vê. Se estiver do umbigo para cima, eu faço essa manobra. Do umbigo para baixo, normal, a RCP. E aí eu preciso de mais gente, sabe por quê? Na hora da parada, eu preciso de alguém que vai ficar do lado oposto, vai ficar do lado esquerdo da gestante, puxando a barriga dela enquanto o outro está massageando. Então eu tenho que ficar um aqui, ó, segurando. Tá? Então, verdadeiro. Na reanimação, os profissionais devem colocar a paciente grávida em uma inclinação lateral de 30 graus para a esquerda, com um apoio para a pelve e o tórax, com o objetivo de ajudar na descompressão da artéria aorta. Aí, como é que eu massageio? Não, Né? vai cair. A cesariana perimorte deve ser considerada após 4 minutos da PCR materna ou dos esforços de ressuscitação, para a PCR não presenciada, se não houver retorno da circulação espontânea materna. Verdadeiro, tá? 4. Presencia a parada da gestante. Já tem 4 minutos, não voltou a circulação espontânea, cesárea. Encontrou a gestante caída em parada, não sei quanto tempo que ela tem, cesárea imediata, tá? Tentar salvar a criança. Certo? Então, as verdadeiras é 2 e 4. Peraí, só. Esse aqui, o próximo é o último, tá? Ó, esse aqui não é da FUNESP, mas é da EPSER também. Estudos indicam que a realização imediata de ressuscitação cardiopulmonar em uma vítima de parada cardiorrespiratória, ainda que for apenas com compressões torácicas no pré-hospitalar, contribui sensivelmente para o aumento das taxas de sobrevivência das vítimas de PCR. Analise as afirmações sobre o suporte básico de vida e classifique cada uma delas como verdadeira ou falsa. 1. Para não retardar o início das compressões torácicas, a abertura das vias aéreas deve ser realizada somente depois de aplicar 30 compressões. E aí? Quem acha que é verdadeiro? É porque eu esqueci de falar, mas estava no slide. Verdadeiro. É verdadeiro. Não lembra lá da nossa cadeia? CABD? Não é compressão primeiro? Então eu faço compressão,
e depois eu abro via aérea, tá? Se eu for pensar, ainda tem um oxigênio ali no sangue dela, né? Falando de forma bem grosseira. Eu vou bombear aquele oxigênio e depois eu vou oxigenar de novo. Então é verdadeiro. Em uma situação de PCR, um mnemônico pode ser utilizado para descrever os passos simplificados do atendimento em suporte básico de vida, o CABD primário. Mnemônico é exatamente isso, tá? Formar palavras para te lembrar a sequência. Isso é um mnemônico. É isso mesmo? CABD? É? Verdadeiro. A desfibrilação precoce, realizada com o desfibrilador externo automático, é o único tratamento para parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular e atividade elétrica sem pulso. Todo mundo concorda? Por quê? Atividade elétrica sem pulso. E eu já iria desconfiar, mesmo se não tivesse aqui, ó, se não tivesse atividade elétrica sem pulso, eu ia colocar falso também, sabe por quê? Essas palavras sempre desconfia. Único, sempre, jamais. Sempre vê essas palavras, presta bastante atenção na questão, tá? É falso mesmo, certo? E é isso, tá, gente? Eu queria desejar bons estudos para vocês. Semana que vem eu vou vir de novo na quinta-feira. Aí a gente vai falar sobre choque cardiogênico, hipovolêmico. E se der tempo a gente fala de choque e queimaduras. E depois a gente vai falar de trauma também na outra semana, tá bom? Obrigada, viu?